pessoal, tudo bem? Espero que vocês tenham estudado bastante aí nos últimos dias e também espero que vocês tenham seguido o meu conselho do vídeo anterior de que caso vocês não conhecessem ainda o enredo de A Cidade das Serras, que vocês parassem tudo, que vocês procurassem então pelo menos um resumo para que vocês se inteirassem do assunto sobre o qual a gente vai falar. Então, antes da gente começar, só um pequeno esclarecimento. O meu vídeo anterior postado estava com uma qualidade muito ruim, né? E aí, por conta disso, eu decidi então para começar tudo de novo e também pensando nos vídeos anteriores, do fato de eu ter feito as aulas todas em sequência, né? Uma da outra, os vídeos, aliás, em sequência uns dos outros, eu decidi também por fazer de maneira separada. Então, eu vou postando aí as partes em separado da análise então de A Cidade e as Serras. Então a gente vai falar sobre A Cidade e as Serras novamente. Vamos começar, né? Desconsiderem aquele vídeo anterior e a gente vai começar então por esse e aí dando sequência até o término da análise, tá? Então, pensando no que nós dissemos antes, para a gente fazer aí uma lembrança a respeito daquilo que o realismo propõe, a gente vai observar, então, que nós temos algumas características que são marcantes dentro do realismo e que, quando a gente compara essas características com as características do movimento anterior, as diferenças elas são bem visíveis, né? Então, primeira coisa que a gente tem que lembrar, o realismo ele é um movimento de oposição ao movimento do romantismo. Então, aquelas características que são mais marcantes do romantismo, como por exemplo a subjetividade e a idealização, a gente não vai encontrar aqui no realismo, né? E aí o que a gente vai encontrar é justamente o que vai nos abrir aí de oportunidade para essa análise mais aprofundada. Por quê? A gente vai ter então em oposição à idealização a questão da realidade. Então a gente não vai mais pensar naquele mundo ideal e a gente vai então observar o mundo real à nossa volta. Essa observação mais atenta, mais detalhada, vão nos proporcionar, inclusive, uma observação a respeito do que acontece e aí a gente vai se deparar com situações que não seriam, então, não estariam de acordo com a nossa expectativa. Isso com certeza vai gerar frustração e automaticamente vai nos levar a uma outra característica marcada do realismo, que é justamente a questão do pessimismo. De uma maneira geral, nós vamos encontrar isso durante todo o movimento do realismo, né? E aí, quando a gente olha de maneira mais atenta, então, mais aprofundada, e que a gente começa, então, a ter essa visão um pouco mais pessimista, a gente vai também se deparar com outra característica que é típica do realismo, que é o fato da gente ter a objetividade. E essa objetividade vai ser percebida por nós através das descrições. Por isso, inclusive, que a grande maioria das obras realistas, elas demandam da gente um cuidado muito grande, uma atenção muito grande nessa leitura, porque as descrições elas vão acontecer assim de maneira bem detalhada, né, e de maneira bastante rica. Só que é uma descrição diferente daquilo que vai ocorrer no romantismo, porque no romantismo a gente tem essa descrição idealizada, no realismo a gente tem a descrição real mesmo, seguindo aquilo que ocorre no mundo à nossa volta. Pensando nessa observação mais atenta, a gente vai observar que as relações instituídas na sociedade, essas relações elas estão problemáticas, né? E aí, para a gente identificar a causa dessas relações problemáticas, a gente tem que pensar na base da sociedade, naquilo que forma a sociedade. Então, por isso é que a gente vai ter o nosso olhar sempre dirigido à formação das famílias. Inclusive, um ponto importante e que é sempre discutido no realismo é a questão do adultério. E aí a gente poderia pensar assim, mas por que, né, bater tanto nessa tecla? Por que essa questão do adultério? Justamente porque o nosso foco de atenção, o nosso objeto de estudo está lá na base da nossa sociedade. E a base da sociedade é o núcleo familiar.
familiar. Então o que a gente vai perceber, principalmente em oposição ao romantismo, é o fato de que essas famílias elas são formadas não pela questão da realização amorosa, o que seria típico lá do romantismo. As famílias são formadas, os casamentos são realizados de acordo com arranjos. E esses arranjos sempre no intuito de se obter vantagens, né? É o que nós chamamos de alpinismo social. Então, ou o homem ou a mulher, ou os dois, obtêm vantagens a partir desses casamentos que são arranjados. Quais vantagens seriam essas? Obtenção financeira, é uma vantagem bastante óbvia, e a outra vantagem seria justamente adquirir status social. O status não necessariamente quer dizer dinheiro, né? Mas a questão da tradição, a questão do sobrenome, a questão do respeito social. Então isso a gente vai encontrar com muita frequência aí nas obras todas do realismo, tanto do realismo português quanto do realismo brasileiro. Inclusive, já aproveitando aí a deixa da gente falar sobre o realismo brasileiro, a gente vai encontrar aqui no Brasil, como expoente máximo do realismo, o Machado de Assis. E entre as obras do Machado de Assis, nós temos uma que é de leitura obrigatória também, que é o Memórias Póstumas de Brás Cubas. Então, quando a gente comparar essas duas obras, Memórias Póstumas de Brás Cubas e A Cidade das Serras, nós vamos observar que existem pontos que são convergentes entre elas e pontos que são divergentes. E entre esses pontos que a gente vai comentando aí ao longo da análise da obra, a gente vai observar que são pontos, inclusive, que fazem referência direta a essas características mais básicas aí do realismo que a gente vai encontrar em ambas as obras, em ambos os autores, tá? Então, como objeto de análise, como objeto de estudo, aqui, para esse nosso encontro, a gente tem Eça de Queiroz, A Cidade das Serras, realismo português, e um momento diferente desse realismo português, porque a proposta realista, de uma maneira geral, como eu já disse, é uma proposta que vai nos levar naturalmente à questão do pessimismo. E outras obras do Eça de Queiroz também nos levaram a essa mesma situação. Porém, pelo fato de A Cidade das Serras se apresentar mais num segundo momento desse realismo, tanto português quanto da própria obra do Eça de Queiroz, a gente vai observar uma característica muito peculiar dessa obra, que é o fato de a gente ter o pessimismo sendo deixado um pouquinho de lado e, pelo contrário, a gente ter aí a trazida novamente à tona de um sentimento muito necessário para o momento que Portugal vive nessa época, que é justamente a questão da visão otimista. Então é possível sim termos otimismo, e esse é possível justamente a partir de como se nós tivéssemos uma receita para isso dentro da obra Cidade das Serras. Então há no primeiro momento o reconhecimento de que as relações sociais estão distorcidas, mas na sequência nós temos aí a apresentação de uma possível solução para que tudo isso se reverta e para que a gente finalmente chegue a uma sociedade justa, igualitária e uma sociedade plena, que viva a realização plena e, portanto, a felicidade plena também. Então é sobre isso que a gente vai falar em A Cidade das Serras. Então, de novo, caso você não tenha lido, caso você nem saiba sobre o que nós vamos falar, eu aconselho, para tudo agora, vai lá buscar a informação e depois volta para cá. Tá? Então, na sequência, a gente vai começar a falar de maneira direta sobre A Cidade das Serras. Tudo bem? Então, até o próximo vídeo, pessoal!